Oi, gente, como vai? Hoje o tema do vídeo será um questionamento que eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que é do porquê que quando nos tornamos adultos, perdemos o brilho no olhar, né? Muitos de nós perdemos esse brilho que a gente tinha enquanto éramos crianças. E eu tenho, assim, na minha visão das coisas, é que quando nós somos crianças, a gente tem muitas fantasias, muitas ilusões, vivemos imersos no que pode ser que vai acontecer com a gente quando nos tornarmos adultos. E assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa que tinha muitos sonhos. E quando as pessoas me perguntavam, o que você vai querer ser quando você crescer? Eu sempre me imaginava sendo uma cantora. E aí, quando eu cheguei mais ou menos naquela parte ali da pré-adolescência, eu tinha alguns sonhos de ser atriz, o outro era ser aeromoça, né? Era alguns dos meus sonhos. Eu tinha outros sonhos também, mas por alto, assim, os sonhos que eu mais tinha vontade profissionalmente eram esses. E assim, e aí a gente, quando tá na nossa infância, a gente vive vidrado nas coisas, tudo é uma descoberta, a gente tem uma sensação de tudo é muito novo. E as nossas preocupações na infância é mais com o desenho que a gente não quer perder, ou com a prova que a gente vai ter que fazer na escola, ou sei lá, ou com as brincadeiras novas que a gente quer tentar brincar ali com os nossos amiguinhos, enfim, e a gente não tem contas para pagar, a gente não tem uma noção real, né, da realidade de como é ser uma pessoa adulta. E quando nos tornamos adultos, melhor dizendo, a gente lida com uma realidade muito complexa, né? Que a gente vai vendo que muitos dos nossos sonhos, infelizmente, a gente não vai conseguir realizar. Então aquilo ali vai virando frustrações. Eu falo por mim, né? Depois então que eu vim, infelizmente, a perder as minhas pernas, eu perdi muitos sonhos, né? Não consigo mais sonhar como eu sonhava. E agora, então, com 33 anos, fica um pouco mais difícil. A gente talvez esteja sendo um pouco pessimista. Sim, mas eu também lido um pouco com a realidade das coisas, né? E obviamente que tem pessoas que têm ainda se mantêm com brilho nos olhos, mediante a muitas conquistas, mas mesmo assim parece que todo mundo carrega em si algum vazio. Eu acho que todo mundo sim tem problemas, todo mundo passa por diversidades, sejam diversidades menores, diversidades maiores. Então a gente. Diversidades não, há diversidades, né? E, meu Deus, ele. Gente, vocês ignoram algumas coisas, porque eu já até falei aqui em outro vídeo que eu não uso um roteiro para me poder ir falando o que eu sinto. Eu tenho mais ou menos assim, por escrito, e eu vou jogando aqui a minha linha de raciocínio enquanto eu vou fazendo o meu vídeo. Então, assim, a gente acaba tendo muitos problemas, assim, independente se você tem uma boa condição financeira ou não, independente se você tá com o seu corpo intacto e sem nenhum tipo de deficiência, todos nós temos problemas. Então, querendo ou não, os problemas da vida adulta, eles tiram, assim, um pouco do nosso brilho, no olhar, a gente vai vendo as dificuldades da vida, a gente vai tendo que lidar com uma realidade que a gente não conhecia enquanto éramos crianças, né? Uma boa parte de nós, infelizmente, muitas crianças, já desde o início das suas existências, já têm problemas muito difíceis nas quais elas têm que lidar. Mas eu acho que a gente, né, perde muito desse brilho em decorrência as questões da vida adulta e as dificuldades que a gente tem em lidar com muitos problemas que surgem da vida adulta, as grandes responsabilidades, e como eu falei também, né, as questões das frustrações, que é meio complicado, né? A gente quer, quando a gente está ali na nossa infância, a gente acha que quando crescermos nós vamos ter uma vida muito, assim, cor-de-rosa, e não existe. E obviamente que os problemas também, gente, uma vida sem que haja problemas, não nos permite criar o nosso caráter, né? Não ter ali a construção da definição dos nossos caráteres. E um pouco de problema, passar por alguns perrengues na vida é necessário para uma construção de um caráter, né? E porque se a vida também for muito fácil, a gente não dá valor para absolutamente nada. Nossa, que barulhada chata aqui. Assim, então a gente acaba não dando valor para nada. Então, assim, é importante a gente também passar alguns perrengues para a gente entender que a vida não é um morango, né? Como está na moda aí. Mas eu acho que em alguns aspectos a gente tem que lutar para a gente ter assim, um pouco de brilho no olhar. Porque quando a gente olha para um lado menos negativo, né, por assim dizer, quando a gente está ali perto da nossa família, e quando a gente começa a pensar nas coisas boas que a gente tem, a gente começa assim, a ter um pouco ali de brilho no nosso olhar. Mas assim, numa forma mais abrangente, né, no contexto assim, geral, poucos de nós permanecemos com esse brilho
o tempo todo. Então, quando a gente é criança, é tudo tão assim maravilhoso, tudo tão empolgante. É uma fase muito maravilhosa, né? Eu sinto muita saudade da minha infância. Eu acho que é a fase mais importante da vida da gente, porque eu acho que todas as fases são importantes porque nós estamos vivos. Mas eu falo assim que é uma fase que a gente não tem que lidar com grandes preocupações. E tudo é muito. A gente tá vivendo o tempo todo de descoberta, descobrindo o mundo, descobrindo novas palavras, conhecendo um pouco mais sobre o planeta. E é muito mágico a infância. Então a infância tem algo que a vida adulta nunca vai conseguir ter. Mas assim, eu acho que é importante que a gente tenha assim um pouquinho da nossa criança interior ali, de vez em quando a gente tem que externar ela, porque a gente não pode perder tudo, né? Tudo assim do que foi na infância. É, eu acho que é importante, às vezes, a gente ter um bom humor, mesmo quando as coisas não estão tão legais, a gente fazer algumas brincadeiras, buscar distrações que coloquem um pouquinho, né, dessa criança, externar um pouquinho dessa criança que tá aqui dentro de cada um de nós. E muitas das vezes as pessoas não conseguem, né? Muitas pessoas, elas se fecham de uma maneira muito severa consigo mesmas. E é isso, gente. Eu acho que é uma reflexão que eu achei bem interessante aqui de trazer para vocês, né? Porque você olha para uma criança, você sempre, na grande maioria das vezes, você vê um brilho no olhar, né? Uma sensação de, sei lá, de vida acontecendo a todo instante ali naquele olhar daquela criança. E a gente, quando olha para os adultos, quase não se tem mais isso. São pouquíssimas pessoas que ainda têm esse olhar preservado, esse olhar que brilha, que você sente ali a vida de uma. Porque eu acho que eu já ouvi aquela frase, né? Que os olhos é a janela da alma, e é verdade. Tanto que quando você vê uma pessoa tá muito triste, o olhar dela se apaga, né? Você vê um olhar triste, cabisbaixo, assim, uma sensação, né, sei lá, de derrota e tal. Até mesmo quando uma pessoa, ela tá partindo, né, tá numa doença terminal, você vê que o olhar dela ali já começa a mudar completamente, né? Então, o olhar, ele diz muito sobre o que a gente tá sentindo, sobre como está os nossos sentimentos, como tá tudo aqui dentro da nossa mente, do nosso coração. E é isso, gente. Vocês concordam comigo que é por isso, por esses motivos, alguns desses motivos que a gente perde o brilho no nosso olhar depois que viramos adultos? E é isso, gente. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, tá? Por favor, se inscrevam, compartilhem e curte, porque quanto mais vocês curtirem, mais vai chegar para outras pessoas e a nossa comunidade aqui vai aumentar. E também, se puderem comentar, comentem, gente, por favor. E é isso, até o próximo vídeo.